Olá pessoal, na aula de hoje eu vou trazer para vocês rapidinho um pouco sobre formatação de números no C Sharp. Só vou trazer algo mais simples que a gente usa no dia a dia. Bora lá. Vamos criar um novo projeto na minha solução, aula 10. Aula 10, formatando números. Aí aqui a gente vai apagar esse pedaço e vamos começar. Double, sei lá, valor, recebe 11.65732,8. Vamos colocar um bocado de casa decimal. Então, se eu exibir normalmente essa variável, ele vai mostrar todas as casas decimais. Então eu vou aqui executar, mudar para aula 10. Imprimiu, está aqui, imprimiu todas as casas decimais. Mas acontece que em alguns momentos eu preciso imprimir menos casas decimais. Aí tem uma forma que eu acho mais simples de fazer. Você pega a variável, minha variável double aqui, ponto toString, toString, e aqui dentro do toString ele pede para você passar um formatador. Se eu colocar F2, por exemplo, aqui eu vou imprimir com duas casas decimais. Esse código F2 significa duas casas decimais. Esse número aqui pode ser F0, F0 nenhuma casa decimal, F1 uma casa decimal, F2 duas casas decimais, F3 três casas decimais, aí você sabe. Vamos colocar aqui F2, aí ele vai exibir com duas casas decimais. Vamos ver? Aqui, ele exibiu com duas casas decimais e ele faz o arredondamento, ok? Do número, ele exibe sempre arredondado. Se eu quiser mudar aqui, eu mudo o número. Vou dar um Ctrl D aqui para duplicar e vamos colocar aqui para exibir como se fosse dinheiro. Eu vou mudar o número aqui, vamos colocar como se fosse R$ 11,65. Vou exibir, eu quero exibir formatado como dinheiro. O código de dinheiro é C. Então aqui C é dinheiro. Vou exibir. Aqui ele colocou formatado como R cifrão. Se tiver mais casas decimais, por exemplo, 3, 5, não tem problema. Ele vai exibir formatado como dinheiro normal. E ele arredonda também, se fosse o caso. Aqui, se fosse um 6 aqui, por exemplo, ele arredondaria, em vez de ser 65, ele ia ser 66. Ele sempre vai arredondar, viu, pessoal? Na formatação. Se eu quiser dinheiro mais 100 casa decimal, como é que eu faço? Coloco C, que é dinheiro, coloco o número 0. 0 eu estou dizendo que vai ser 100 casa decimal. Dinheiro 100 decimais. Colocar para exibir. Então ficou aqui R$ 12. E ele fez o arredondamento também. E tem um outro aqui, que são os mais comuns da gente usar, que é o porcentagem. Transformar esse número em porcentagem. Esse número aqui ele representa quanto em porcentagem? Como é que eu faço para transformar em porcentagem? Uso P de porcentagem. Vamos executar para vocês verem.
Aí ele transformou aquele número lá em porcentagem. Então tá aqui, ele multiplicou por 100. Vamos, por exemplo, se fosse 0,25, que matematicamente é 25%, né? Como é que ficaria lá na porcentagem? 25%. Então, tem aí todo os códigos principais para formatar números decimais. E uma outra coisa que costuma acontecer bastante é eu querer colocar zeros à esquerda. Vamos imaginar que eu tenho um int número, recebe 7. Matematicamente, não adianta eu ficar colocando aqui números à esquerda, né? Ele não vai exibir com esses números à esquerda, porque é o número 7. Como é que eu faço para exibir com números à esquerda? Ele preencher número, ponto, toString também. E aqui eu coloco D, que vai ser D de dígitos, e quantos dígitos eu quero que esse número seja exibido. Eu quero que esse número seja exibido com 3 dígitos. Se é 3 dígitos e ele tem só um, o que é que ele vai fazer? Ele vai acrescentar zeros na frente. Vamos dar uma olhada. Aqui ficou 007. Certo? Então aqui é, opa, zeros à esquerda. Certo? Então eu só trouxe alguns mais usados para o dia a dia que a gente costuma mais utilizar. Caso vocês queiram saber mais sobre esses códigos de formatação, tem aí o link. Obrigado, até a próxima aula.